e nós te damos o apoio. Porque depois Jorginho Melo programa uma reunião que o Eduardo Leite fala, não sei, não vou, não sei o que tem, o Estado não pode matar pessoas, para quinta-feira, às 6 horas da tarde. Ora, nenhum deles teve a condição, ou teria a condição de colocar no centro do debate político a segurança pública, porque eles não têm a vitrine que o Rio de Janeiro tem, mas Cláudio Castro não teria o intelecto para fazer isso, apesar de ter a vitrine. E para o Cláudio Castro, quanto mais enfraquecido o governo estiver, mais fácil para ele poder disputar o Senado em 26. Porque ele é do PL, o mesmo partido do Bolsonaro. E quem vai disputar o Senado pelo PL é o Flávio Bolsonaro. Então ele precisa tirar o Flávio da frente, forçando uma candidatura à presidência, candidatura do Flávio. E o Lula foi muito esperto, porque ele escapou da arapuca que o Cláudio Castro fez. Ele escapou na visão do Josias de Souza. Porque o Lula não fez nenhum tipo de declaração imediatamente após a chacina no Rio de Janeiro. O Lula esperou. Porque aquele discurso que ele fez na Indonésia, falando que os vendedores também são vítimas dos usuários, querendo dizer o seguinte, olha, se não tiver usuário, não tem quem venda. Aquilo pegou mal. Então, para evitar novos deslizes, o Lula esperou, deu 24 horas, mandou o Lewandowski se reunir com o Cláudio Castro e soltou uma nota falando que o crime organizado não pode dominar, não pode mais amedrontar as famílias, citou também a Operação Carbono Oculto, que foi um sucesso, a operação do governo federal, que não deu um tiro e prendeu os chefes do PCC, e falou da PEC da segurança pública e da integração que precisa haver. E segundo o Otávio Guedes, ele mandou a sua equipe presidencial calibrar o discurso. Possivelmente o Lula não ficou satisfeito com o discurso do Guilherme Boulos na cerimônia de posse, porque na cerimônia de posse do Boulos, como secretário do governo, o Lula ficou em silêncio. O Boulos pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas, o que o Lula não deve ter gostado, e depois falou que os verdadeiros cabeças do crime organizado estão na Faria Lima, não estão nos morros, e depois falou que só vai conversar com quem não é antidemocrático. O Lula evitou o embate com Cláudio Castro. O Lula evitou o embate. Não quis ir para o confronto. O Boulos foi. Então, possivelmente, o Lula não gostou da fala do Guilherme Boulos na sua cerimônia de posse. Porque existe um dogma que a esquerda não sabe lidar com a segurança pública, com a questão da segurança pública. Que esse é um tema que a direita sabe lidar melhor. Sabe mesmo? Como que a direita opta por lidar com a segurança pública? Repressão. E nós vimos o que aconteceu. 120 pessoas, até o momento, perderam a vida, foram mortas. Um número que pode chegar a 200, os números oficiais. E o principal objetivo, que era prender o chefe do crime, no caso o Doca, não foi atingido. Matou um monte de gente, levou pânico para um monte de gente no Rio de Janeiro também, causou transtorno, afeta turismo, afeta um monte de coisa, e o principal objetivo, que era o quê? Prender o chefão do crime, não aconteceu. Se você comparar com a Operação Carbono Oculto, que foi uma operação do governo federal, ou seja, o governo de esquerda, não teve um tiro, ninguém morreu e prendeu o chefe, duas lideranças importantes do PCC. E depois o governo federal mostrou como que se faz, porque prendeu o Diabo Loiro, que é outra liderança do PCC, sem dar um tiro sequer. Esquerda não sabe lidar? É a direita que sabe lidar com o crime organizado? É claro que esse dogma ele consegue ser perpetuado, o crime organizado não, com a segurança pública, né? Esse dogma ele é muito perpetuado pela limitação cognitiva da classe média, que é também alimentada com o seu preconceito com as camadas mais pobres, que todo pobre é preguiçoso, porque ela, a classe média, trabalha muito, né? Ela não tem o privilégio dos ricos, também não ganha Bolsa Família, então ela trabalha muito. O pobre não. O pobre é tudo vagabundo. Você é vagabundo e mora na favela, então é bandido. Isso fomenta esse discurso simples, parvo da classe média. É isso. E aí fomenta o dogma que a esquerda não sabe lidar. Mas a esquerda agora no governo Lula tem uma grande oportunidade de mostrar como trata essa questão, como tratar essa questão da segurança pública. Com essas operações que pegam os chefões de fato que não estão na favela, mas nos condomínios de luxo, Vivenas da Barra e outras coisas mais. E outros locais assim. Sem dar um tiro.
E talvez essa posição da direita, de ficar igualando pobre, preto com bandido, pode sair pela culatra, hein? Pode sair pela culatra, cristalizando ainda mais o voto em Lula. Mas isso aí é outra conversa.